A seguir, você vai ouvir o trecho dublado da pregação sobre o poder da oração, fazendo a diferença na sua vida. Na descrição, você encontra links para adquirir obras que irão te inspirar. Para mais conteúdos cristãos relevantes, siga o canal talmidimdecristo.com.br. Quero falar com vocês nesta manhã sobre o tema: a oração faz a diferença. Quando se trata de oração, quero que este ano seja um ano de oração e de pequenos grupos. Onde voltamos à oração e voltamos aos pequenos grupos. Pequenos grupos. Há um motivo para isso, mas não vou destacar isso nesta manhã. O que quero destacar nesta manhã é a importância de voltarmos à oração. A igreja é chamada de casa de oração. Nós, como cristãos, sabemos que há poder na oração. O exemplo para mim, quando se trata de oração, é Jesus Cristo. Ele orou na terra. Ele orou no jardim. Ele orou na montanha. Ele orou quando estava diante de uma decisão muito importante, que era quem seriam os seus 12 discípulos. Ele orou quando seu primo foi decapitado e ele foi processar seu luto e tristeza, como o ser humano que Jesus era. Ele foi orar. Jesus orou no Getsêmani, bem antes de ser traído. Ele orou na cruz. Ele orou no céu. Quando ele foi para o céu, pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo. E adivinha o que Jesus faz como trabalho em tempo integral no céu agora? Hebreus 7:25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus, visto que sempre. Alguém disse sempre. Sempre. Vamos lá, aqueles que estão no segundo santuário, digam sempre. Ele vive para interceder por eles. O que me diz que Jesus considera a oração um nobre e essencial trabalho de templo integral no céu, um ministério contínuo. Se o nosso Salvador, que morreu por nós na terra, acha que a oração é tão importante a ponto de sempre viver para interceder por nós, isso me mostra que Jesus não se envolveria em algo que fosse inútil ou sem propósito. A oração tem poder. O que é oração? A oração é 3 coisas. A oração é um clamor, é uma conversa e é um confronto. Um clamor significa que você está sofrendo. Deus, me ajuda. Conversa significa que você tem um relacionamento com Deus. E confronto significa que, na oração, você toma autoridade. Na oração, você fala com as montanhas. Na oração, você fala em línguas, você ora no Espírito Santo. E começa a ver uma mudança na sua vida através da oração. A Bíblia diz em Mateus 7:7, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta para vocês. O que nos mostra 3 tipos de coisas que podemos fazer em oração. Podemos pedir, podemos buscar e podemos bater. Quando você pede, é você apresentando um pedido a Deus. Senhor, abençoa meu negócio. Abençoa este compromisso que estou prestes a ter. É fazer um pedido. Senhor, me ajuda com isso. Cura essa pessoa, liberta essa pessoa. Buscar é quando você começa a se aprofundar na presença de Deus e se derrama na presença dele. Você está recebendo a presença de Deus na sua vida, está se dedicando a ele. E bater agora tem a ver com intercessão, quando você se coloca na brecha e intercede. Você está entrando no território do inimigo e dizendo, eu vou tomar de volta meus familiares para Deus. Estou intercedendo para que eles sejam salvos. Estou crendo que eles chegarão ao conhecimento da verdade. Estou batendo a porta do céu para que Deus lhes conceda arrependimento e salvação. O que me mostra que esses 3 tipos de oração devem estar presentes em nossa vida. Agora, alguns de nós, provavelmente, só choram, só fazem petições. Temos uma lista de coisas pelas quais oramos. Vamos ao Senhor e dizemos, Senhor, abençoe a B, C, D. Terminamos, alguns de nós, mas como Marias aos pés de Jesus, simplesmente chegamos, iniciamos a adoração e, por horas, apenas adoramos. A gente nem pede nada, é tipo, Senhor, provavelmente eu até mereço eles, mas eu só vou te amar, Jesus.
Não me importo com meus problemas, nem sei se o Senhor quer me ajudar, mas eu só te amo. Isso não é ruim. E aí, alguns de nós somos só intercessores. A gente, desde o primeiro segundo, já fala: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essa pessoa seja salva. Mas Deus quer que essa oração seja as três coisas. Vão ter épocas em que você vai passar mais tempo em adoração. Haverá épocas em que você passará mais tempo perguntando. Haverá épocas em que você passará mais tempo intercedendo. Mas não negligencie nenhum deles em detrimento do outro quando se trata de oração. Amém? Amém. A primeira coisa que quero destacar é isto: a oração traz uma recompensa. A oração traz uma recompensa. Mateus 6:6 diz: Mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, irá. Agora, eu acho interessante o que a Bíblia diz aqui. Ele te recompensará publicamente. O que deveria dizer, já que você está orando? Deveria dizer que o seu pai vai responder a sua oração publicamente, mas não é isso que está escrito. O pai vai te recompensar publicamente, o que me mostra que o objetivo final da oração nem sempre é obter resultados, o que significa que às vezes você não vai receber aquilo pelo que está orando, mas Deus ainda assim vai te recompensar por orar. A oração traz uma recompensa. Em Gênesis 15:1, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A oração é tanto sobre resultados quanto sobre recompensa. A presença de Deus é a recompensa da oração. A presença de Deus é a recompensa da oração. Sim, nós recebemos resultados, como o irmão José mencionou. Quando oramos, Deus responde, e eu vou mencionar isso em um instante. Mas eu quero que você não pense na oração apenas como um meio de conseguir o que você pede. Deus nos diz em Mateus 6:6, se você orar, eu te recompensarei abertamente. Então, para Abrão, o Senhor diz: Abrão, eu sei que você quer um filho. Você está pedindo por um filho, mas antes de te dar um filho, eu quero me dar a você. Não limite sua oração apenas a obter resultados, porque a oração é o lugar onde Deus quer se dar a você. Ele quer ser a sua recompensa grandíssima. Quando se trata de oração, eu quero destacar sobre as respostas. Se o seu pedido estiver errado, Deus vai dizer não. Se o seu tempo estiver errado, Deus vai dizer: espere. Se você estiver errado, Deus vai dizer: cresça. E se tudo estiver certo, Deus vai dizer: vá. Nossos pedidos nem sempre são atendidos. O que pedimos em oração nem sempre é concedido imediatamente, e isso não deve nos desanimar. O motivo é que o maior benefício da oração não é apenas obter resultados. É receber uma recompensa, e essa recompensa é a presença de Deus, e essa recompensa é o próprio Deus. Charles Spurgeon disse: não nos cansaremos de esperar em Deus, se nos lembrarmos de quanto tempo e com quanta graça Ele já esperou por nós. Em segundo lugar, a oração traz avivamento. A oração não só traz uma recompensa no sentido de experimentarmos a presença de Deus, mas, em segundo lugar, a oração traz um avivamento, pois ela reaviva a nossa vida espiritual. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado e, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quero que você veja isso. Enquanto ele orava. Diga isso comigo. Diga, enquanto ele orava. Enquanto ele orava. Enquanto ele orava, vemos que o céu se abriu.
Enquanto ele orava, vemos que algo mais aconteceu. O Espírito Santo desceu. Enquanto ele orava, uma voz veio do céu. Outro exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 29. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou. Sua roupa ficou branca e resplandecente, o que significa que, enquanto ele está orando, vemos pela primeira vez que, enquanto ele orava, Deus abre o céu. Enquanto Jesus está orando, enquanto ele ora, seu rosto começa a mudar. Então, a oração não é apenas o lugar onde Deus está me dando a si mesmo. A oração também é quando Deus está me transformando e me mudando à sua imagem e semelhança. Ele me transforma antes de transformar as minhas circunstâncias. A oração não serve apenas para obter resultados. A oração também serve para receber avivamento. Avivamento para você, onde o seu homem espiritual é incendiado, onde o seu rosto muda, onde o seu humor é alterado, onde seus pensamentos podem se acalmar, onde o seu homem espiritual é edificado. Enquanto ele orava, os céus se abriram. Enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu. Enquanto ele orava, Deus falou. Algo acontece quando você ora. Você experimenta um avivamento pessoal. Havia um cara chamado Dave Robertson. Talvez alguns de vocês já tenham lido o livro dele, Andando no Poder e Andando no Espírito Santo. A mãe dele era alcoólatra. O pai dele era violento, entrava e saía da cadeia e o espancava. O avô decidiu criar o Dave, mas, embora tenha lhe ensinado ética de trabalho, também o agredia verbalmente. Ele dizia, você nunca vai ser nada. Você não vale nada e vai acabar igual ao seu pai. Aos 16 anos, Dave se converteu em uma igreja pentecostal. Como a igreja não tinha acompanhamento, 2 semanas depois, Dave se afastou de Deus. Ele acabou entrando para a Marinha por um tempo e, depois disso, voltou para Deus em uma igreja de santidade legalista, onde conheceu sua esposa. Uma coisa boa que aconteceu nessa igreja legalista foi que ele foi batizado no Espírito Santo e depois disso nunca mais se desviou. Ele trabalhava em uma madeireira, lidando com madeira e todas essas coisas. Um dia, aos 30 anos, ele acordou de manhã e teve uma visão. Em uma visão, e eu vou ler exatamente como aconteceu, seus olhos estavam abertos, mas em vez de ver seu quarto, ele viu um auditório com pessoas em cadeiras de rodas no palco. Ele estava sentado 3 fileiras atrás, mais para a esquerda. De alguma forma, ele sabia que aquela era a reunião que deveria ser a sua reunião. O pastor auxiliar começou a anunciar o pregador e olhou diretamente para Dave. E Dave estava com a Bíblia aberta em Judas 20:21, que ensina sobre falar em línguas. Então isso está acontecendo na visão. Dave começou a se levantar, mas de repente o pastor auxiliar apontou para a cortina do palco. E de lá saiu uma mulher loira que se movia poderosamente no poder e na unção do Espírito Santo. Pessoas saíram das cadeiras de rodas, e então o auditório ficou vazio, exceto por Dave e essa mulher, que olhou para ele e disse, eu não sei por que Deus me escolheu, mas provavelmente é porque você falhou. E ele acorda da visão aos 30 anos de idade. Isso foi um sonho ou uma visão de Deus. Isso mexe tanto com ele que, pelas próximas 2 semanas, ele não sabe o que fazer consigo mesmo. Ele pede demissão do emprego e, em vez de trabalhar 8 horas por dia. Normalmente, quando ia trabalhar, ele procurava um armário na igreja, entrava lá e orava até ouvir o apito do lugar onde trabalhava. Sabe, para o intervalo, tinha esse apito que tocava. Então ele terminava a oração depois de 4 horas, ia tomar um café. Depois tinha outro apito para voltar ao trabalho, e ele voltava para a oração. E ele fez isso 8 horas por dia, durante 3 meses seguidos. Agora, claro, nos primeiros dias, ele ficou sem assuntos para orar, porque seu inglês acabou em 15 minutos. Então ele começou a orar Judas 20:21. Começou a orar no Espírito Santo. Enquanto orava no Espírito Santo por 4 horas e depois mais 4 horas após o almoço, ele tratava isso como trabalho. Ele dizia, se eu trabalhava nessa estação de refeições, posso trabalhar na minha oração.
Ele fortalecia seu homem espiritual. Um dia, alguém o convidou para uma reunião. Era uma reunião de igreja e ele ficou feliz de ir, pois assim podia dar uma pausa na oração. Quando chegou à reunião, o pregador entediante. O culto estava morto. Quero dizer, as coisas estavam tão mortas quanto Lázaro, morto. Estava morto. E ele ficou ali, entediado, pensando. Ele olha para uma mulher. Ele vê um raio-x dos joelhos dela. E nesse raio-x ele literalmente vê uma imagem clara do que está errado com os joelhos dela. Então ele se aproxima dela no meio da reunião, chega mais perto e diz: Ei, você tem algum problema nos joelhos? Ele fala: Nunca aconteceu isso comigo antes, mas está acontecendo aqui na reunião. E ela responde: Na verdade, sim, eu tenho. E apontou para algum tipo de doença que ela tem. Ele diz: Posso orar por você? Então ele ora por ela. Deus toca essa mulher de forma sobrenatural, causa um alvoroço no culto. Ele ora por outra pessoa é curada. E isso literalmente lança o ministério dele, que acabou durando mais de 40 anos em diferentes nações do mundo. Um ministério de cura, de libertação. Depois, ele também pastoreou uma grande igreja. Mas uma coisa a qual ele atribui tudo isso é o seguinte: Deus disse a ele que isso aconteceu porque ele escolheu se edificar no Espírito orando em línguas. Ele acrescentou o jejum à sua oração e acabou tendo um ministério de cura por 49 anos, vindo a falecer em 2022. O que isso me mostra é que a oração é uma recompensa. Deus nos dá sua presença. Nós o experimentamos. A oração também é um avivamento. Se você quer ter um avivamento este ano, isso não vai acontecer sem que você ore. E não estou falando só daquela oração antes da prova. Pai, por favor, me ajuda porque eu não estudei. Que o Senhor coloque o sobrenatural no meu natural. Não estou falando só daquele momento em que você está dirigindo, está acima da velocidade, e de repente tem um policial atrás de você te parando. Aí você fala: Deus, eu prometo que vou dar metade da minha renda para os pobres. Só por favor, não deixa esse policial me multar. E também não estou falando daquela oração quando você veio para a igreja, está solteiro, querendo encontrar alguém, e de repente vê uma pessoa de quem gosta. Seu coração começa a bater mais forte. Você pensa: Senhor, se ela só olhar para mim uma vez, isso já vai ser um sinal de que o Senhor me ama e nunca vai me abandonar. Não é esse tipo de oração. Estou falando de uma oração em que você dedica tempo. Como Jesus fazia. Ele entrou na água e orou enquanto era batizado. Ele subiu ao monte e o seu rosto foi transformado. Deus quer avivar a sua vida espiritual. Grave bem o que estou dizendo. Se você se dedicar à oração contínua neste ano, você vai viver em avivamento contínuo. Há pessoas que querem avivamento e há aquelas que vivem no avivamento. É hora de sair do estágio de apenas querer avivamento, esperar por avivamento, pedir a Deus por avivamento, para viver no avivamento espiritual. E esse segredo está no lugar secreto. Alguém pode dizer amém? Amém. Número 3. A oração traz um destravar. Então, não só a oração traz avivamento, mas a oração também traz um destravar. Na verdade, deixe-me mencionar mais algumas coisas sobre avivamento. Se a oração traz avivamento, a falta de oração vai te levar a um marasmo espiritual. Mateus 26, versículos 40 e 41. Jesus disse: Está escrito: Então ele veio aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: O quê? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Orem. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. John Bunyan disse: A oração fará o homem cessar de pecar, ou o pecado fará o homem cessar de orar. É M. Boots, que eu considero como um apóstolo da oração. Se você quiser ler algo sobre oração, M. Boots é o cara. Ele disse: Nenhum homem pode fazer uma grande e duradoura obra para Deus se não for um homem de oração. E ninguém pode ser um homem de oração se não dedicar muito tempo à oração. M. Bundes também disse: Dar à oração um lugar secundário é tornar Deus secundário em nossos assuntos. Ore quando sentir vontade de orar,
pois é pecado negligenciar tal oportunidade. Ore quando não sentir vontade de orar, pois é perigoso permanecer nesse estado. Vire para o seu vizinho e diga: é hora de orar. É hora de orar. Número 3. A oração traz alívio. Lucas, capítulo 22, versículos 40 e 41. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a distância de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava. Alguns versículos depois, no versículo 43, diz: então lhe apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. Agora, eu quero falar sobre isso porque, para algumas pessoas, vocês estão sentados aqui hoje e o que estou compartilhando está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque o argumento que você tem na sua mente, talvez, ou uma fortaleza, é o seguinte: eu fiz isso que você está falando e não funcionou. Eu orei, mas minha mãe ainda morreu. Eu orei. Onde estava Deus? Por que ele não respondeu à minha oração? Porque essa situação só piorou. Esta semana, tivemos a oportunidade de nos reunir com alguns jovens. Enquanto conversava com eles, eu estava apenas perguntando sobre o estado da vida espiritual deles. E um dos rapazes mencionou, ele disse: o que realmente abalou minha vida de oração este ano, no ano passado. E ele disse, literalmente me derrubou o fato de que, no dia do meu casamento, minha mãe morreu e eu esperava por um milagre. Eu acreditava em um milagre e ele não aconteceu. Qual é o sentido de orar? Por que insistir? Onde está Deus em tudo isso? E eu sei o quanto pode ser devastador quando você passa por uma tragédia. Quando eu tinha 9 anos de idade, vi meu melhor amigo ter metade do crânio esmagado bem na minha frente. É traumatizante. Por que Deus não impediu isso? Eu nasci com algo que danificou meu nervo óptico. Por causa disso, eu lutei com insegurança na adolescência. Você sabe quantas orações eu fiz pedindo para Deus curar isso? Muitas. Deus respondeu? Bem, você está vendo que ainda está aqui. E também foi uma luta para mim. O que você faz quando está pedindo isso a Deus e não está acontecendo? E eu mencionei para esse jovem o que quero compartilhar com você hoje. Eu não acho que qualquer crente consiga caminhar com o Senhor por mais de alguns anos sem passar por uma experiência de decepção, quando algumas orações não são respondidas do jeito que queremos, na hora que queremos que sejam respondidas. Os cristãos fortes não são aqueles que não tiveram essas experiências. São aqueles que passaram por isso e encontraram Deus do outro lado. Eu vou te dizer, meu Salvador, o seu Salvador, teve uma oração não respondida. No jardim do Getsemane, Deus não respondeu à oração dele. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Isso nunca foi concedido, e eu fico feliz que não tenha sido, porque se a oração de Jesus no jardim tivesse sido atendida, eu estaria condenado ao lago de fogo. De forma alguma estou comparando minhas orações com a oração de Jesus. De jeito nenhum. O que estou dizendo é que tem um sumo sacerdote que pode se compadecer de mim na minha fraqueza. Amém. E Jesus não desistiu da oração só por causa de uma situação como a do jardim do Getsemane, porque ele continuou orando ao Pai na cruz e quando ressuscitou dos mortos, orou ao Pai para enviar o Espírito Santo. E adivinha o que ele faz? Continua orando sem cessar. Então, o que você faz com essas experiências em que algumas orações não foram atendidas, mesmo quando havia uma prova bíblica clara, claríssima, de que era a vontade de Deus? Você pode internalizar isso e dizer: ah, eu não tive fé suficiente. A culpa é minha. Você começa a se culpar. Ou pode culpar outra pessoa. Esta semana, o Senhor me deu uma passagem bíblica que trouxe clareza, e quero compartilhar isso com você. Ela está no Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando,
ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então foi dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Que ironia! Essas pessoas clamam a Deus: Deus, quando o Senhor vai vingar nossas mortes? Deus não concede o pedido deles. Ele ainda responde, mas não dizendo: ah, sim, deixa eu fazer isso agora mesmo. Deus diz: primeiro coloca uma veste neles, os veste com uma túnica branca, e diz: descansem mais um pouco, porque mais mortes vão acontecer, mais mortes virão. E então eu intervirei como juiz justo e julgarei a iniquidade. Julgarei o pecado e julgarei até mesmo a própria morte. Quando se trata de oração, eu quero que você, se você ouvir qualquer coisa do que eu vou compartilhar hoje, quero que, pelos próximos 1 minuto e meio, 2 minutos, abra bem os seus ouvidos. Você não pode abordar o tema da oração ignorando o fundamento do Evangelho. O Evangelho nos diz: Deus é bom, as pessoas são más. Seu Filho, Jesus, morre na cruz para nos resgatar do domínio do pecado. Deus nos dá o dom da salvação. Nós somos rebeldes contra Deus, e Deus nos concedeu misericórdia. Vivemos em um mundo quebrado, onde o pecado e Satanás ainda governam e dominam. As coisas não acontecem como Deus queria por causa do pecado, por causa da nossa rebelião e por causa de Satanás. E um dia, Deus vai consertar tudo quando Ele julgar o pecado e Satanás. As maldições serão lançadas no lago de fogo. A morte será lançada no lago de fogo. E nós estamos nesse meio tempo. Se às vezes algumas orações não são respondidas aqui na terra, precisamos lembrar que não se trata apenas de 70 anos na terra. Não coloque Deus dentro dessa caixa, tipo: se isso não acontecer comigo agora, se meu corpo físico não for curado, se minhas finanças não melhorarem agora, Deus, eu desisto de você. Porque se você tem essa postura, esqueceu do fato de que você é um rebelde contra Deus. O mundo está sob opressão demoníaca. Vivemos em um sistema quebrado, e há mais na vida do que 70 anos miseráveis na terra. Existe a eternidade. Eternidade. E também esquecemos que Deus não se deixa intimidar pelas nossas ameaças. Ele tem o seu próprio tempo, e chegará o momento em que Deus prometeu e promete julgar o pecado, julgar a injustiça e executar o seu juízo justo nesta terra, e Deus vai consertar tudo. Então, como eu lido com o fato de que algumas das minhas orações não foram atendidas? Especialmente, eu diria, em relação à minha aparência física. Como eu lido com isso? Eu simplesmente entrego isso para Deus. E eu sei que um dia, quando eu vir o seu rosto, terei um rosto perfeito. Até esse dia, não vou parar de orar, não vou parar de confiar e não vou parar de caminhar com Deus. Porque para mim, oração não é só conseguir tudo o que eu quero de Deus. Às vezes, é liberar a dor que estou sentindo, as lutas que enfrento. Eu vou até Deus com minhas dúvidas. Eu vou até Deus com minhas feridas. Eu vou até Deus com minhas decepções, assim como o meu Salvador fez. Ele foi até Deus e disse: Senhor, será que o Senhor pode fazer este cálice passar de mim? Deus não atendeu a oração, mas enviou um anjo para fortalecê-lo. Quando Deus não remove a luta, Ele renova a sua força. Quando estiver em oração, Deus nem sempre vai consertar tudo, mas Ele virá e fortalecerá o seu coração e dirá: Filho, eu estou com você. Eu vou caminhar com você pelo vale da sombra da morte. Eu vou caminhar com você pelo fogo. Eu vou caminhar com você pela luta. Eu estarei com você na enchente, no rio e no fogo. Amém. Amém. Quero te encorajar com isso hoje. Quando a resposta à oração demora, Deus vai te vestir com o manto do seu consolo. Havia um cara chamado Ivan.
Ele suportou todos os horrores de um campo de prisioneiros soviético. Um dia, ele estava orando de olhos fechados, quando um companheiro de cela o notou e disse, zombando, orar não vai te ajudar a sair daqui mais rápido. Abrindo os olhos, Ivan respondeu, eu não oro para sair desta prisão. Eu oro para fazer a vontade de Deus. Não transforme a oração em uma experiência de máquina de vendas. Se eu digitar os números certos, tudo o que eu quero vai sair. Deus não é um universo para o qual você ora. E Deus não é uma lei da atração. Deus é um ser, justo juiz, seu pai e meu pai. E Ele nos pede para pedirmos a Ele, e nós oramos a Ele. Ele nos dá resultados. Mas há coisas que às vezes não recebemos deste lado, e isso não deve desanimar nem destruir a nossa fé. Isso vai fortalecer a nossa fé para levarmos nossas dores e frustrações a Ele em oração. Se você parou de orar porque teve uma experiência muito decepcionante com a oração antes, talvez Deus não tenha respondido às orações e você parou completamente. Eu quero te pedir para ultrapassar esse mistério de por que não aconteceu e entrar em muitas outras orações respondidas que Deus quer responder na sua vida. Amém. Se eu parasse de orar, sabe, eu poderia estar aqui hoje e dizer, olha, Deus não respondeu essa oração. E as pessoas até apontavam para mim quando não conseguíamos ter filhos. Olha, onde está o seu Deus agora? Vocês não conseguem ter filhos. E daí, o nosso Deus é um Deus bom. E Ele responde orações. Mas mesmo que Ele não fosse responder, eu ainda vou amá-lo, buscá-lo, me aproximar dele. Por quê? Porque eu creio no Evangelho. Meus pecados foram perdoados. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E se Deus não responder uma oração pelo resto da minha vida, eu vou amá-lo e louvá-lo. Por quê? Por causa do que Ele fez na cruz por mim. Ele me salvou. Eu era um rebelde contra Deus. E Ele transformou esse rebelde em seu filho e me adotou para a sua família. Isso é algo muito grande. Esta vida na terra, seja ela boa, ruim ou feia, ainda assim vai chegar ao fim. E quando você for rico, pobre, não importa, 6 palmos abaixo da terra, todos os nossos ossos e esqueletos serão iguais, e toda a nossa vida será reduzida a um traço. Mas o que acontece na eternidade, isso sim é o que vai importar. E eu quero, desse lado, estar com esse Deus que deu seu Filho para morrer por mim. E é isso que precisamos lembrar, o Evangelho, a eternidade, o amor dele por nós. Se vista com essa justiça. Quando passamos por orações que parecem não ser respondidas, às vezes elas são atendidas só um pouco mais tarde. Mas, nesse momento, o inimigo vai chegar e dizer, olha só, olha o que aconteceu com você. Essa pessoa morreu. Sim, mas essa pessoa está no céu agora, esperando que você pare de reclamar e realmente confie em Deus, para que possa ter uma reunião de família lá. Eu me lembro quando Sid Roth, sabe, quando ele se converteu, a família dele também se converteu. E os irmãos e irmãs dele se converteram. A mãe dele se converteu. E havia uma última pessoa que não queria entregar a vida ao Messias judeu, Jesus, e essa pessoa era o pai dele. E Sid Roth disse, no leito de morte. Ele ia até o pai e dizia, pai, você precisa se salvar. Acredite no Messias, em Yeshua. O pai dele, claro, um judeu ortodoxo teimoso, dizia, eu não vou fazer isso. Então ele e a irmã iam e diziam, pai, todo mundo vai para o céu. Nós todos vamos estar no céu. Nós vamos sentir sua falta. Pai, pelo amor de Deus, se salve para que possamos ter uma reunião de família. E algo nisso simplesmente partiu o coração dele. Que ele iria ficar no inferno sozinho, e toda a família estaria sem ele no céu. E bem ali, acho que poucas horas antes de dar seu último suspiro, ele gritou que queria se salvar, e Sid Roth não estava convencido. Então ele disse, você precisa gritar mais alto, que quer ser salvo. Ele disse, eu só quero ter certeza, com ponto de exclamação, de que estaremos com você no céu. Porque ele disse, eu não quero ir para o céu sem toda a minha família estar no céu. E quando aquele pai foi salvo, foi algo enorme. O mais importante é a nossa salvação eterna, não as nossas bênçãos temporárias. Agora, dito isso, a quarta coisa é, a oração traz resultados. A Bíblia registra 650 orações, 450 respostas a orações. Jesus orou 25 vezes diferentes durante o seu ministério.
Paulo menciona oração 21 vezes em seus escritos. Jensen Franklin disse o seguinte: uma das maiores tragédias da falta de oração é o desemprego dos anjos. Miles Monroe disse: a oração é a licença terrena para a interferência celestial. Mary Batterson disse: orações são profecias. Elas são as melhores. São preditoras do seu futuro espiritual. Quem você se torna é determinado por como você ora. No fim das contas, a transcrição das suas orações se torna o roteiro da sua vida. Abraão orou por Abimeleque e Deus respondeu. Jó orou por seus amigos. Deus respondeu. Salomão pediu sabedoria. Deus concedeu a ele. Ana pediu um filho. Deus deu a ela. Jabes orou por proteção e bênção. Deus atendeu ao seu pedido. Acabe era um rei pagão e orou por arrependimento. Deus lhe concedeu arrependimento e adiou o julgamento. Ezequias orou. Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Nínive orou e Deus adiou a destruição. Zacarias orou, e Deus respondeu à sua oração dando-lhe um filho. Sim, a oração não mudará Deus, mas mudará tudo. Interessante. Alguns de nós dizemos, bem, Deus prometeu, está resolvido, não preciso mais orar sobre isso. Ainda assim, é interessante que, quando Deus veio resgatar Israel do Egito, ele não disse, olha, eu fiz uma promessa a Abraão e vou resgatar vocês. A Bíblia diz, Deus diz, eu ouvi o seu clamor. Então, sim, Deus cumprirá a sua palavra, mas Ele ama responder à sua oração. Só porque Deus te deu uma promessa de te abençoar, proteger, salvar seus filhos, não fique sentado de braços cruzados dizendo, bom, Deus falou, então vou só relaxar. Não, você precisa perseverar em oração, porque a Bíblia diz que Deus ama responder às nossas orações. Vemos que Deus, o Pai, prometeu o derramamento do Espírito Santo, mas mesmo assim Jesus pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Havia um pregador batista. Ele estava voltando de um culto. Era 18 de janeiro de 1989. O nome dele era Dom Piper. Ele morreu. O carro dele foi completamente destruído. Praticamente todos os ossos do corpo dele foram quebrados e estilhaçados. E ele morreu ali mesmo. Ele ficou morto por 90 minutos. O volante, ele disse, perfurou meu peito e depois o teto do carro desabou sobre minha cabeça. Então, simplesmente não havia como alguém sobreviver a esse acidente. Ele disse que o coração dele parou de bater e os paramédicos o declararam morto. Ele ficou sem pulso por 90 minutos. Aí, outro cara estava passando por ali. O nome dele era Dick Dick, um guincheiro. E ele decidiu ir até onde Dom Piper estava, subir lá e segurar a mão dele. O cara estava morto há 90 minutos e ele orou por ele. Ele ora por ele, ele ora por ele, ele ora por ele, ele ora por ele e recebeu instruções específicas. Este outro pregador batista orou especificamente por ele para que não tivesse ferimentos internos. Ele não terá nenhuma lesão cerebral ou interna. Após 90 minutos de morte, morte comprovada por médicos. 10 minutos e você fica vegetal. 15 minutos e você vai embora. 90 minutos. Um cara que está rezando por um homem morto. Dom já está no céu. Tem visitas no céu. Vê sua família. Tudo isso. Mas alguém na terra não desiste e continua orando. E Dom volta para o seu corpo. Deus não apenas o trouxe de volta ao corpo. Deus usou alguém para interceder e orar. Curiosamente, claro, quando ele voltou ao corpo, todas as partes do corpo estavam danificadas, exceto aquilo pelo que o pregador orou, nenhum dano cerebral. De forma sobrenatural, Deus protegeu o cérebro dele, e ele não ficou em estado vegetativo. Então esse pastor batista está segurando a mão desse cara morto que acabou de voltar à vida, corre até os paramédicos e diz, pessoal, acho que ele tem pulso. Claro que os paramédicos dizem, ele já se foi, não tem como ele ter pulso, já faz 90 minutos. E eles estavam prestes a ir embora. E esse pastor batista se deita na estrada e diz para os paramédicos, vocês vão ter que passar por cima de mim.
Vocês não vão embora até irem checar como ele está. E claro, os paramédicos não iam atropelá-lo. Então eles foram verificar como ele estava. E quando foram checar, descobriram que ele realmente tinha pulso agora. E, claro, depois de 2 anos e mais de 30 cirurgias, Deus o trouxe de volta. E não só isso, ele sobreviveu e ainda testemunha para a glória de Deus o poder da oração. Se a oração pode trazer alguém de volta dos mortos, o que a sua oração pode fazer? O que aconteceria se, nos próximos 21 dias, você começasse a orar? Não só você vai experimentar avivamento, não só vai experimentar a recompensa da presença de Deus, não só vai experimentar algum tipo de libertação na sua vida, mas haverá resultados que só Deus pode fazer. Alguém pode dizer amém? Um monge budista, um homem budista, ele nasceu na Coreia do Sul, Steve Conde. Aos 6 anos, ele começou a frequentar templos budistas e, aos 9 anos, mudou-se para os Estados Unidos. Ele começou a ter crise de identidade no ensino fundamental, confusão, raiva, rebeldia, depressão, tristeza. Ele lidou com isso usando drogas no primeiro ano da faculdade. Acabou morando na casa de um traficante e eles estavam transportando, carregando e vendendo drogas. No verão de 1998, ele ficou chapado. Então ele ligou para o pessoal budista pedindo ajuda, mas eles não o ajudaram. Então ele fumou o que é chamado de Death Ball, que é uma mistura de heroína, cocaína e PCP. Ele ficou acordado por 10 dias seguidos. Começou a ter viagens. Um velhinho asiático aparecia para o Steve e dizia para ele: se ele tirar a própria vida, terá 50 mil anos a menos no inferno e irá para o céu. E ele está sob efeito de drogas pesadas há 10 dias. Ele não está dormindo. Então ele está enlouquecendo. Ele está vendo esse velhinho. E então, finalmente, esse velhinho era só um demônio. Diz para o Steve se matar. Aponta para uma faca de cozinha e diz: você precisa fazer isso agora. Naquele momento, a mãe do Steve estava em casa. Então Steve pega a faca de cozinha e começa a se cortar. Enquanto ele está se cortando, o que acontece é que a mãe entra e começa a tentar tirar a faca dele. O velhinho aparece para o Steve e diz: faça mais rápido e faça agora, porque ela está atrapalhando a sua salvação. No momento em que ele morre, Steve deixa o próprio corpo. E o velhinho desaparece, e em vez disso ele acaba no inferno. Agora, a mãe dele, que é budista, liga para uma senhora cristã, que é a mãe do dono da casa do traficante onde isso está acontecendo. Todos vão até a casa. Os pastores chegam e começam a interceder por horas pelo Steve. E Deus o traz de volta à vida. Ele é resgatado daquele inferno, volta à consciência. E então esses pastores e líderes perguntam ao Steve: ei, você quer ser salvo? E ele responde: sim, sim. Ele faz a oração do pecador 10 vezes, só para garantir, e isso salvou a vida dele. A mãe orou até tirá-lo daquela situação. Embora ele fosse budista, Deus o resgatou, e hoje Steve é pastor, é um líder e conta para outras pessoas sobre Jesus e os cristãos. Mães, pais, nunca desistam de orar por seus filhos. Há poder na oração. Deus realiza resultados quando você começa a orar. Deixe-me contar para você sobre um feiticeiro liberiano chamado Joshua. Eles o chamam de General Peladão. Existem documentários sobre ele, histórias sobre ele. Na verdade, eu tive o privilégio de entrevistá-lo, mas não pude postar o vídeo porque o sinal dele estava muito ruim. E o pai dele estava na fila para ser sacerdote dessa divindade na África. Mas como o pai dele era rico, essa divindade, que na verdade é um demônio, não escolheu o pai dele. Em vez disso, ele foi o escolhido. Aos 11 anos de idade, ele se torna um sumo sacerdote de uma divindade demoníaca na Libéria. 4 anos antes de se tornar sacerdote, ou seja, 11 menos 4, com 7 anos de idade, ele começa o processo de preparação para o sacerdócio supremo. Esse processo envolvia ser vendado e, do amanhecer ao anoitecer, caçar animais com apenas 7 anos de idade. Vendado, matando um animal com as próprias mãos, arrancando o coração de um animal vendado e comendo o coração do animal. 4 anos de treinamento. Nojento, repugnante.
É isso que os demônios fazem as pessoas fazerem. Finalmente, ele se qualificou para ser o sumo sacerdote aos 11 anos. Ele se torna o sumo sacerdote. E a primeira coisa que ele tem que fazer como sumo sacerdote é agora: não matar animais, mas sim crianças e comer seus corações, um sacrifício humano. E pelos próximos 14 anos, isso acontece todo ano. Ele tem mais de 3.000 sacerdotes sob seu comando com apenas 12 anos. Por que está tão possuído demoniacamente? Eventualmente, o presidente da Libéria ficou sob seu controle. Ele passou de feiticeiro a bruxo, onde agora organizava um exército e começou a matar pessoas. Na verdade, cerca de 20.000 pessoas foram mortas diretamente sob seu comando. Eu nem achava que era muito. Isso era verdade até que tentei levá-lo de avião para a Romênia, uma semana atrás, para poder entrevistá-lo. E eles o barraram no aeroporto por causa das 20 a 30 mil pessoas que foram mortas por ele. Agora, ele recebeu perdão, está saudável, totalmente restaurado, mas ainda assim, na Europa, ele não pode ir a lugar nenhum por causa do seu passado. O grupo de cristãos, sabendo que esse cara era completamente louco, começou a interceder por ele e o chamaram de Josué. A intercessão deles não era pela salvação dele, mas sim para que ele morresse imediatamente pelo juízo de Deus. Tanta morte ele causou, que eles nem ousavam orar pela salvação dele. O motivo pelo qual mudaram o nome dele para Josué era que, caso alguém descobrisse, nunca conseguiria ligá-los ao juízo dele. E assim, eles não teriam repercussões por causa de suas orações. Deus traz um povo para este grupo de cristãos intercessores e diz: não orem por seu julgamento, orem por sua salvação. Esse cara mata crianças. Ele é um bruxo. 30.000 pessoas foram massacradas, não ele. Ele precisa queimar no inferno. Ele está no nível de Hitler. Mas Deus tinha um plano diferente. Então eles começaram a orar pela sua salvação. E se isso não bastasse, eles ainda tinham coragem de, todos os dias, tentar ir até a casa dele para evangelizá-lo. Essa é a parte engraçada, interessante. Nenhum dos seguranças dele conseguia detectar cristãos. Eles passavam pela segurança dele. Nenhum deles via os cristãos. Só ele tinha um encontro com eles todos os dias. Ele sempre recusava o evangelho. Ele dizia não para eles. Mas como continuavam orando por ele e Deus os protegia sobrenaturalmente, os soldados dele não matavam os cristãos, até que um dia. Ele disse que iria à igreja. E quando foi à igreja, teve uma visão aberta no altar. E Deus o tocou de forma sobrenatural e ele foi salvo. Parte interessante, ele vai para a Nigéria para compartilhar seu testemunho. E na Nigéria, enquanto está compartilhando seu testemunho, Deus começa a libertá-lo daquilo que ele havia engolido quando era sacerdote aos 11 anos de idade. Havia certos objetos demoníacos que ele teve que engolir. Agora, como cristão salvo em outro país, durante a libertação, os mesmos objetos que estavam em seu corpo saíram e Deus o libertou completamente. E hoje, ele resgata criança soldado. E ministra a elas e ora por elas. E temos pessoas em nossa igreja que realmente trabalharam com ele na Libéria. Isso não é algo que eu li na internet, e eles podem testemunhar. O coração, a vida desse homem foi dramaticamente e loucamente transformada pelo poder da oração. Se o seu filho, sua filha, talvez esteja envolvido em algumas coisas pecaminosas e você diz que não há como Deus resgatá-los, meu amigo, continue orando porque o nosso Deus faz milagres, porque nada é impossível. Que este seja o ano em que Deus fará milagres sobrenaturais na sua família. Que este seja o ano em que Deus fará milagres sobrenaturais nas suas finanças. Que este seja o ano em que Deus fará milagres sobrenaturais na sua vida, em nome poderoso de Jesus. Alguém pode dizer amém? Quero te encorajar a orar. Para concluir, eu não quero apenas te inspirar. Quero te dar passos práticos de como orar corretamente. Nossa oração é para o Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo. Repita comigo. Nossa oração é para o Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo. Nós não oramos para Maria, não oramos para santos e não oramos para o universo. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo.
Segunda coisa, o lugar da oração. Você pode orar em particular, você pode orar em público. Homens de Deus tinham altares onde oravam. Mais tarde, as pessoas oravam no templo. Jesus orava no deserto, orava na montanha, no jardim ou em qualquer lugar solitário. Somos orientados a entrar em um quarto para orar. Também somos orientados a nos reunir como igreja e orar juntos. Terceira coisa, oração prática, a postura da oração. O coração é mais importante do que qualquer postura, mas na Bíblia, as pessoas oravam sentadas. As pessoas oravam em pé. As pessoas oravam de joelhos. Elas oravam com o rosto no chão. Elas oravam com as mãos levantadas. Elas oravam com os olhos voltados para o céu. Elas oravam colocando a cabeça entre os joelhos. Provavelmente não é a melhor ideia para muitos de nós, mas você ainda pode praticar isso se realmente quiser ser bíblico. E algumas pessoas oravam batendo no peito. Não é bom fazer isso se você vier para a oração da manhã. Mas caso você esteja em casa, em particular, e isso realmente te ajude, pode bater no peito. Alguém na Bíblia bateu no peito, mas eram pecadores, e eles batiam no peito, e Deus reagiu ou respondeu a isso. A maior dúvida que as pessoas têm é: sobre o que eu oro? Eu tenho uma solução para você. Bem simples. Ore tacos, oração. Taco de terça, taco de segunda, taco de quarta, taco de quinta e taco de sexta. O que significa oração tacos? Tacos significa: o T é de tantos de vim, agradecimento. Agradeça a Deus pelo que Ele fez e faz na sua vida. O A é de adoração. Você louva a Deus por quem Ele é, sua justiça, sua santidade, suas promessas, seu caráter. O C é de confissão. Confesse seus pecados. Confesse seus erros. Confesse quem você é em Jesus. Confesse as promessas dele para a sua vida. Confesse as palavras proféticas sobre sua vida. Faça uma confissão. Ore pelos outros. Interceda por seus familiares. Interceda por seus colegas de trabalho, por seus familiares mais próximos, por seus amigos. Ore pelos outros. E, por fim, ore por você mesmo. Ore pelas suas necessidades, seus objetivos, desejos. Então, da próxima vez que você for orar e pensar: cara, eu não sei pelo que orar, tente tacos. Ação de graças, adoração, confissão, outros e você mesmo. Ore no Espírito Santo, ore em línguas, eleve sua oração, e você verá que Deus começará a te encontrar no ponto da sua necessidade. Nos próximos 21 dias, começando amanhã, queremos embarcar nos 21 dias de oração. Agora também é jejum. Mas jejuar sem oração pode ser apenas algo físico. O propósito do jejum é por razões espirituais, não apenas físicas. Em vez de comer, substitua sua refeição por oração. Talvez você nunca tenha priorizado acordar um pouco mais cedo. Faça isso. Se você puder, se não mora muito longe da igreja, venha para a igreja orar. Vamos fazer deste lugar uma casa de oração. Estamos começando algo com a nossa equipe e quero te convidar para fazer parte disso. Quero que você pegue seu celular e, se você tiver o Telegram, quero que entre nesse chat do Telegram. Se você quiser fazer parte dessa oração com a gente, você não precisa se não quiser, mas se quiser, quero que entre nesse chat do Telegram. Esse é um chat de oração do Hungry Gen, onde na noite anterior vamos colocar alguns pedidos de oração pelos quais vamos orar no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje à noite vamos te contar por quem vamos orar amanhã, quem foi salvo hoje. Também vamos orar por coisas específicas. Cada dia temos pedidos de oração pelos quais vamos orar. E aí, quando você entrar, de manhã, na hora da oração, você pode marcar quando começou. E quando terminar, pode marcar que terminou. E isso não é para se exibir. A gente não liga para isso. Isso é para nos responsabilizar e, como igreja, construir uma cultura de oração. Convidamos você para vir orar na igreja. Mas eu gostei do que um novo amigo que conheci essa semana disse: o Senhor tocou meu coração, minha vida. Eu venho 3 vezes por semana à igreja para orar, e nos outros 4 dias eu oro em casa. Assim, posso cultivar a oração em casa, posso construir uma igreja, posso construir a oração na igreja e posso construir a oração na minha casa. E talvez isso seja algo que alguns de vocês possam fazer: vir 2, 3 vezes ou uma vez para a oração na igreja e depois orar em casa.
Nosso objetivo não é fazer todo mundo vir aqui para orar. Nosso objetivo é que todos estejam orando de forma estratégica, especificamente direcionando aquelas coisas que Deus colocou para você focar em oração neste ano. E se você acrescentar o jejum a isso, Deus vai fazer tantas coisas incríveis e maravilhosas neste ano. Que este ano seja diferente de todos os outros anos, mas que você encare este ano de uma forma diferente de como encarou antes. Se você está grávida, amamentando ou é uma criança, não é recomendado que jejue. Na verdade, é recomendado que você não faça jejum de alimentos porque não é saudável. Se você está tomando medicação forte, antes de decidir jejuar, se não tiver certeza, converse com seu médico. Não vá simplesmente e diga, ok, vou jejuar. Mas se você está saudável, não toma nenhum remédio e sente que o Senhor está te guiando para um jejum. Vai ficar tudo bem. O Senhor vai te sustentar. Os primeiros 3 dias serão difíceis, mas entenda que seu corpo tem cerca de mais de 15 quilos ou algo assim de gordura armazenada para dias como esse. Deus te criou assim, para que você tenha reservas extras. Agora, a maioria de nós, alguns de nós têm reservas extras. Em média, você pode ficar cerca de 68 dias com o seu corpo tendo combustível suficiente. Então, o que acontece amanhã, quando você para de comer? Seu corpo, na verdade, começa a se alimentar. Ele começa a consumir toxinas. Começa a consumir todo o excesso que está ali dentro. É por isso que você fica com mau hálito. É por isso que você sente um pouco de dor de cabeça. Todo esse processo de desintoxicação começa a acontecer no seu corpo. Seu corpo começa um verdadeiro banquete. Ele tem reservas suficientes para isso. Então, o desejo está aqui, não aqui dentro. Quero que você saiba disso. Não caia nessa de se fazer de vítima. Ai meu Deus, eu vou morrer. Não. Isso está aqui, para a maioria de nós. Está bem aqui. O corpo tem combustível suficiente para a maioria de nós ler muitos dias. Existem estudos que mostram que o jejum pode ser benéfico para a saúde. Mas, de novo, não estamos fazendo isso por dieta. Não estamos fazendo isso para sermos curados fisicamente. Estamos fazendo isso para nos aproximar de Deus. E, mais uma vez, isso não significa que toda pessoa precisa fazer um jejum só de água. É simplesmente que cada pessoa precisa conversar com o Senhor e perguntar: o que o Senhor quer que ela faça nos próximos 21 dias? Jesus vai te amar menos se você não jejuar? De jeito nenhum. O nosso amor pelo Senhor não é determinado por oração ou jejum, é determinado pela cruz. Deus não nos ama mais ou menos, mas nós podemos nos aproximar ou nos afastar dele durante o tempo em que o Senhor está nos chamando para mais perto.